Olá, olá pessoal! Como vocês estão? Espero que animados, porque eu já começo o vídeo com pergunta. Como a tecnologia impacta a vida da pessoa idosa? Diz aí. Escreva nos comentários para eu saber a sua opinião. Podem ser pontos positivos ou negativos, ou os dois. Escreve aí. Hoje eu trouxe um artigo que eu produzi e acabou de ser lançado na revista E do SESC, intitulado Pontes e Conexões para a Longevidade. Como vai funcionar esse vídeo? Eu separei 3 pontos desse artigo para eu comentar com vocês e depois eu vou ler o artigo na íntegra. Tem gente que prefere ouvir do que ler. Mas, para aqueles que gostam de ler, eu vou deixar no descritivo desse vídeo o link para acessar o documento. Combinado? Então, vamos lá. O que eu separei para vocês? O primeiro tópico é sobre compreender o uso de tecnologias durante o processo de envelhecimento. Provavelmente, a mesma tecnologia não vai ser usada durante toda a sua vida. E algumas podem ser utilizadas em períodos específicos, conforme aparecem demandas. Quem assistiu os vídeos do meu livro Tecnologias e Envelhecimento Ativo, que está aqui no canal Longevidade para Todos, ouviu eu falar sobre tecnologia assistiva. De maneira bem simples, tecnologia assistiva é um termo guarda-chuva, para se referir a diferentes recursos e dispositivos que vão auxiliar ou otimizar as habilidades de pessoas com deficiência. Exemplo, aparelho auditivo. E aí, voltando para a discussão do primeiro tópico, o aparelho auditivo será utilizado se for identificada a necessidade. As tecnologias podem acompanhar e auxiliar a jornada de vida das pessoas, com o intuito de preservar ou resgatar a independência e a autonomia. Afinal, um dos principais desejos de cada um é continuar sendo dono do seu próprio nariz. E o meu principal desejo nesse momento é que você curta esse vídeo. Inscreva-se no canal para acompanhar as novidades. Combinado? Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico que eu destaco é a minha pesquisa de mestrado, em que eu entrevistei 153 pessoas idosas que tinham uma conta ativa no Facebook. Foi um período de muito trabalho e, ao mesmo tempo, muito recompensador, porque eu fiquei surpresa com os relatos. Eu não imaginava onde o Facebook conseguia entrar. Pensa bem, quais são as principais funções do Facebook? Publicar foto, comentar, se conectar com contatos, compartilhar postagens, enfim. Ações mais ligadas ao entretenimento. E, de fato, para muitas pessoas idosas, o sentido do Facebook é entretenimento. Contudo, para outras pessoas idosas, também pode ter mais significados. Quais? Uma das entrevistadas disse que o Facebook fez ela voltar a ter família. Isso é muito forte. Então, esse papel social do Facebook e das mídias sociais, de modo geral, precisa ser olhado com atenção, identificando essas repercussões. Então, eu volto à pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. E aí? Como a tecnologia impacta a vida da pessoa idosa? Pode impactar de diferentes formas. Na socialização, participação social, mobilidade, comunicação. Inclusive, também impacta as pessoas idosas que não usam tecnologia. O que eu quero dizer sobre isso? De alguma forma, essas pessoas são excluídas de alguns aspectos da vida em sociedade. Pode haver mais comprometimento da sua independência e autonomia. Tem algumas pessoas idosas que não usam porque não querem. E outras porque não podem ou não conseguem. Então, no artigo, eu também trago esse outro lado, referente à desigualdade digital, onde eu mostro o trecho de uma pessoa idosa que eu entrevistei, que eu sempre me emociono quando eu leio. Bom,
Essa é uma pequena pincelada para vocês saberem o que vão encontrar no texto, né, o que te espera. Então agora vamos para o artigo completo. Bora ler? Pontes e conexões para a longevidade. Por Tássia Chiarelli. Em uma sociedade cada vez mais envelhecida, o uso de tecnologias não pode ser entendido apenas como coisa de jovem. Afinal, se a longevidade está sendo alcançada, é esperado que o uso de tecnologias acompanhe a jornada de vida da humanidade. Ao aliar a tecnologia com o envelhecimento, surge um novo termo: gerontecnologia. A gerontecnologia ganha força com a identificação de duas tendências: o envelhecimento populacional e a expansão de tecnologias. Mas o que é a gerontecnologia? De maneira sucinta, é o uso de tecnologia para melhorar a vida da pessoa idosa. Em 1998, Lawton definiu o termo como adaptação e desenvolvimento de produtos, serviços e ambientes para as necessidades de uma população envelhecida e que envelhece. Um ponto forte dessa definição é a abordagem no processo, ou seja, no envelhecimento, dando perspectiva de continuidade. Todas as pessoas estão envelhecendo. E quando chegam à velhice, naturalmente, o envelhecimento continua. Portanto, o que uma pessoa não sente como necessidade neste momento pode ser útil em outra circunstância. Então, essa possibilidade de mudança e de adaptação acompanha a aplicação da gerontecnologia. Nota-se que a tecnologia utilizada nesse contexto não é apenas devido ao seu caráter inovador. A tecnologia precisa fazer sentido para o envelhecimento, ou seja, trazer benefícios para a população idosa. Buscando conhecer mais sobre os benefícios gerados pela tecnologia, apresento alguns resultados da minha dissertação de mestrado sobre as relações sociais da pessoa idosa na rede social Facebook. Na época da coleta dos dados, foram entrevistadas 153 pessoas idosas que tinham uma conta no Facebook. Embora a maioria delas tenham relatado que ingressaram na plataforma por motivação familiar, a continuidade se deu devido às descobertas ao utilizar a rede, como a sociabilização e o acesso à informação. Diante das 153 entrevistas, trago 2 relatos para contextualizar aplicações que atendem demandas advindas com a longevidade. Na primeira história, a pessoa idosa relatou o seguinte: o Facebook fez eu voltar a ter voz. Essa entrevistada tinha muita dificuldade em conseguir se comunicar por conta de um problema de dicção acometido na velhice. Mas o Facebook era diferente. Por meio das suas publicações, ela conseguia se expressar e interagir com a sua rede de contatos. O que ela sentia? Ela se sentia parte. Então, aquela rede também pode ser uma maneira de inclusão social, pertencimento e participação. Isolamento social e solidão são temas expressivos na gerontologia, que podem ser minimizados com o uso de recursos tecnológicos. O segundo relato envolve a história de uma pessoa idosa que veio sozinha, ainda jovem, para São Paulo e perdeu totalmente o vínculo com os seus familiares.
Por volta dos 80 anos de idade, ela resolveu criar uma conta no Facebook e conseguiu se conectar com parentes. Essa pessoa idosa resumiu a experiência em uma única frase: o Facebook fez eu voltar a ter família. A proposta não é enaltecer o Facebook, mas entender suas diferentes aplicações e repercussões. Para muitos, a plataforma social é apenas uma fonte de entretenimento. Para outros, pode ganhar novos atributos, sentidos e significados. Portanto, as mídias sociais, de um modo geral, podem ser consideradas como estratégias adaptativas para contribuir com o processo de envelhecimento. Por exemplo, essas novas tecnologias podem compensar déficits físicos e distâncias geográficas, além de otimizar relações sociais. Autonomia e independência. Apesar de muitas pessoas idosas utilizarem as mídias sociais, também há um número significativo sem acesso à internet, ou que nunca experimentou esse tipo de tecnologia. Espaços e ações que promovam a inclusão digital da pessoa idosa são fundamentais para que haja mais oportunidades de acesso e confiança no uso desses dispositivos. Existe uma política pública chamada Programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável, que oferece atividades para a pessoa idosa em 4 campos de ação, sendo um deles a tecnologia. Muitos frequentadores do programa têm o seu primeiro contato com as novas tecnologias nessas atividades. Eu ofereci consultoria ao Programa Viver e compartilho o relato de uma das pessoas idosas que disse o seguinte, abre aspas, a gente vivia praticamente fora do mundo, né? Fora do mundo. E aprender a mexer na internet é onde você começa a ser gente. Porque você vai ao banco e precisa mostrar a sua senha para outra pessoa para poder te ajudar no negócio. São muitas coisas importantes que a gente tem que pegar passo a passo e aprender. Na verdade, é estar renascendo novamente depois de deixar tanta coisa cair. Fecha aspas. Nesse relato, evidencia-se como os recursos tecnológicos podem interferir na autonomia, independência e dignidade da pessoa idosa. No meu livro Tecnologias e Envelhecimento Ativo, reflito sobre como a sociedade não utiliza a tecnologia, mas vive tecnologia. Ou seja, esses dispositivos estão intrinsecamente presentes na rotina e nas atividades diárias. Contudo, muitas vezes as tecnologias são desenhadas sem considerar diferentes contextos e realidades, o que pode fazer com que a pessoa idosa tenha medo de manusear os dispositivos ou não se sinta capaz disso, gerando a exclusão digital e social. Portanto, o uso ou não uso da tecnologia tem diferentes repercussões na velhice, que precisam ser pautadas no mercado, na educação e em políticas públicas. Transformação positiva. Para reduzir a desigualdade digital no cenário atual e no futuro,
recomendo compreender a tecnologia enquanto ponte. Para a ponte funcionar, é preciso considerar que, tanto no seu início quanto no seu fim, há pessoas. Pessoas que podem ser idosas, com diferentes níveis econômicos, escolaridade, redes de apoio e condições de acesso. Ao reconhecer a tecnologia como intermediária, isso modifica a maneira como criamos e desenvolvemos soluções. Porque o protagonista, ou seja, o sujeito que usará a tecnologia, entra na história. Ao identificar o sujeito, uma das principais características da velhice é revelada: a heterogeneidade, já que o envelhecimento é um processo individual e contínuo. Dentro da velhice, há muitas velhices. Ao mesmo tempo, dentro da tecnologia, também há muitas tecnologias. Por isso a importância do termo gerontecnologia, para que haja a conexão entre essas áreas com o propósito de garantir a qualidade de vida. A tecnologia pode ser estratégia para mostrar todo o potencial da velhice, para aproximar gerações e promover maior liberdade à tão sonhada longevidade. Cabe aos profissionais e instituições exercitar a empatia, senso crítico e criatividade para que as tecnologias sejam utilizadas com toda sua capacidade de transformação positiva. E aí, estou passando só para deixar aquele abraço apertado e fazer uma provocação. Você tem utilizado a tecnologia como ponte? Seja conexão.